Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas, para você poder implementar coisas bem legais lá no seu projeto. Na aula de hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos falando sobre como criar um sistema de login com senha utilizando aí o VBA. Essa é a nossa segunda aula dessa série, então se você perdeu a nossa aula anterior, vem aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da primeira aula ali na descrição, e aí você pode assistir e acompanhar aqui com a gente. Esse é um vídeo em série, né? Uma aula em série. Então, o que a gente vai fazer a partir de hoje vai ser continuar aquilo que a gente já fez na aula anterior. Por conta disso, é bem legal que você já tenha assistido a primeira aula para que você não se perca em momento algum. Na aula de hoje, a gente vai iniciar colocando a questão de ajuda, né? Então, ali para a caixa de texto, interface com o usuário, e também vamos fazer ali a mecânica de preenchimento das caixas de texto, tá bom? Então, bora lá para o Excel, sem mais delongas, para a gente continuar o nosso projeto. Bom, pessoal, então a gente está aqui no Excel. Esse é o formuláriozinho que a gente criou, né, para fazer essa interface de login. Então, eu tenho uma caixa de texto onde a pessoa vai colocar o usuário, uma caixa de texto onde a pessoa vai colocar a senha. Tenho aqui um botão para a pessoa efetuar o login, um botão para a pessoa se registrar, né, caso ela não tenha ainda o login e senha. E aqui um botãozinho de esqueceu sua senha que a gente vai usar lá mais para frente, tá? No finalzinho do nosso projeto. Tá? Aqui a gente vai colocar uma questão bem legal que vai ser o envio dessa senha, né, que a pessoa esqueceu por e-mail, tá? Então a pessoa ela vai poder fazer isso também, tá bom? Bom, então o que vai acontecer? Com essa estrutura aqui, ele vai, eu já vou permitir que ele faça boa parte da mecânica que eu preciso. O que eu vou fazer então nesse vídeo, né? A gente vai fazer algumas etapas de código para poder colocar toda a interface que a gente quer utilizar junto do nosso usuário. Primeira coisa que a gente vai fazer, se você já viu outras séries de VBA aqui do canal, né? Provavelmente você já deve ter visto isso. Eu gosto bastante de colocar aquele texto de texto padrão aqui no texto, na caixinha de texto, né? Então eu não gosto, particularmente, isso é uma preferência, né? Eu não gosto de colocar aquelas labels, né, aqui em cima, aquele rótulo aqui em cima, tipo usuário, né, senha. Eu gosto de colocar isso dentro da própria caixinha de texto. E aí, quando a pessoa clica, aquele texto só me permite que a pessoa escreva. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer para essas duas caixinhas aqui, tá bom? Então, bora voltar aqui para o nosso código, né? Se você não se lembra como é que eu faço para acessar o VBA, basta você usar o atalho, né? Alt F11 do seu teclado, e se você tiver no notebook, talvez você precise usar Alt FN F11, tá? Tudo junto. Ou você pode ir lá na guia desenvolvedor, que a gente abriu, conectou, né, ou habilitou na aula anterior, para poder usar aquele ícone, né, de Visual Basic. Tudo bem? E aí você vai chegar numa cara parecida com essa, tá? Então, o que a gente vai fazendo? Como a gente já falou antes, todos os nossos controles aqui, eles recebem nome, tá? Então, eu tenho lá o TB Login e o TB Senha, que são os dois que eu vou mexer agora. Começando pelo TB Login, tá? Então, eu dei duplo clique no TB Login e ele vai trazer aqui para minha página, né, para o módulo aqui do formulário, onde eu vou poder fazer todo o meu código. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu particularmente, eu gosto de usar textos padrão que são fixos, né? Então que eles vão aparecer sempre do mesmo jeito. E ele passa a se tornar como se fosse o vazio daquela caixa de texto, tá? Isso vai fazer um pouco mais de sentido daqui a pouquinho. Para que eu possa fazer isso, eu tenho duas estratégias, tá? Eu posso escrever esse texto padrão o tempo todo, né? Então, toda vez que eu quero que isso aconteça, eu escrevo esse texto padrão, ou eu crio uma variável que tem esse texto padrão justamente para eu não precisar ficar fazendo isso o tempo todo. E é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, tá? Então, eu vou tirar até esse carinha aqui que eu não vou usar, e eu vou criar aqui um private, só colocar aqui em maiúsculo, private. E aí eu vou dar um nome para isso. Como ele é um texto padrão, eu costumo chamar de TP. E aí eu vou colocar TP de texto padrão, login. Né? Então, o texto padrão do login as string, porque ele é um texto, tá bom? E eu já vou deixar aqui uma variável para a senha. Então, private
tp senha, ok? As string, perfeito? Então, fazendo isso, o que vai acontecer, galera? Ele vai mostrar aqui para mim já essas duas variáveis. No userform initialize, eu vou colocar o texto padrão dentro dessas duas variáveis. Então, aqui embaixo eu vou falar o seguinte, né? tp login vai ser igual, e aí aqui eu vou escrever o texto padrão. Usuário, por exemplo, ou login. Insira seu login, por exemplo. E 3 pontinhos aqui para aparecer lá. Então, esse vai ser o meu texto padrão. E aqui no TP, né? Então no texto padrão da senha, eu vou colocar informe ou insira sua senha e 3 pontinhos. Por exemplo, então esse aqui é o texto padrão que eu vou utilizar ali dentro. E o que eu vou fazer? Então, se eu já tenho aqui dentro do Initialize essa estrutura com aqui eu mudando, né, o backcolor, o BT login, o BT registro, o BT recuperar, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui dentro desse bloco if que eu já tinha e eu vou colocar essas informações dentro do meu dessas caixas de texto. E daí, para que isso funcione, esses dois aqui, olha, o legal é que ele fique antes do bloco if, tá? Então, eu vou colocar eles aqui antes do bloco if e eu vou fazer aqui, olha, igual. Então, tb login ponto value vai ser igual ao tp login, né? Então, se o tp login ela insira seu login, é isso que ele vai escrever dentro desse campo. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, ponto, vou colocar aqui o text box login novamente, ponto, for color, que é a cor da fonte, igual ao md cor, ponto, cinza claro, né, que é o que eu estou usando, vou usar ali para esse texto inicial, tá bom? Fazer a mesma coisa agora para a senha, né? Então, ponto, tb senha, ponto, value, é igual ao tp senha. E o ponto tb senha ponto for color, que é a cor da fonte, igual ao md cor ponto cinza claro, tá? Então, fazendo isso, ele vai colocar esses textos padrão dentro daquelas minhas caixinhas. Vamos ver isso acontecendo. Então, já apareceu aqui, olha, insira seu login, insira sua senha. Tá? Então, ele já ficou ali para mim. Aí, o que eu vou fazer agora? Quando eu clicar na caixinha, esse texto vai sumir, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no meu código, né? Então, eu já tenho aqui o user form initialize. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar agora um módulo, um evento, desculpa, para o TB login, tá? Então, o TB login, ele vai aparecer aqui para mim o evento change. Eu quero, na verdade, o evento enter, ok? Qual que é a diferença desses dois eventos? Os dois são TB login, né? Se você é novato, tem bastante gente que está começando com o VBA que às vezes se perde com essa questão aqui de eventos, tá? Imagina o seguinte, o evento é como se fosse um gatilho do seu código. O que vai acionar o seu código? O evento change, que foi o que ele abriu sozinho ali como padrão, é o seguinte, quando alguma coisa mudar, por exemplo, escrevi alguma coisa dentro do meu TB login, ele vai acionar esse código aqui. Então, isso não é o que eu quero. Eu quero que a pessoa selecione a caixinha e daí sim ele apague esse texto padrão, né? Então, é no evento enter, ou seja, quando ele entra na caixa, tudo bem? Então, eu vou tirar esse change daqui para ele não ficar me confundindo, vou deixar ali só o enter. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma pergunta, né? Então, para fazer pergunta, eu uso o if, né? Então, se mi.tblogin.value, ou seja, se o valor da caixa tblogin for igual ao texto padrão de login, então, with, vou até fazer aqui, with mi.tblogin
eu vou fazer o seguinte, ponto value igual a empty, que é vazio, então ele vai deixar vazia a caixinha, e ponto for color, que estava lá no cinza, é igual a XL black, por exemplo, que vai deixar ela preta. Opa, esqueci do C aqui. Vai deixar ela preta, né? VB black. VB black. Então, né? Fazendo isso, end with e end if. Né? Então, o que vai acontecer? Quando ele entrar na caixinha, se o texto estiver igual ao texto padrão, ele vai fazer essa alteração. Então, ele vai deixar em branco e vai colocar a fonte em preto. Vamos ver isso acontecendo. Né? Então, perceba, agora ele está dentro da caixinha, ele está em branco. Se eu preencher alguma coisa, ele vai ficar em preto, né? Porque eu coloquei aquele VB black lá. Só que o que acontece? Qual que é o próximo passo que eu quero fazer? Eu quero sair da caixinha, se ela estiver em branco, eu quero que o texto padrão volte, tá? Então, como é que eu faço isso? Vamos lá de novo no código aqui, né? Então, eu estou lá no TB login enter. Agora, eu vou fazer o evento inverso. Eu vou fazer o TB login, só que no evento exit, que é a saída, tá? E aí ele vai aparecer aqui um texto, né? Um by vol, cancel e tudo mais. Não se preocupe, tá? Então, por enquanto, eu só vou me preocupar aqui com o códigozinho que eu vou fazer, que é muito parecido com o que a gente fez no enter, tá? Eu também vou fazer uma pergunta. If me.tblogin.value é igual a empty, ou seja, agora se ele estiver vazio, then, e aí eu vou colocar aqui o if me.tb login, e aí eu vou fazer as duas mudanças. Ponto value é igual ao tp login, então volta agora o texto padrão, e ponto for color vai voltar a cmd cor ponto cinza, né? O cinza claro. End with e end if, tá? Então, o que vai acontecer desse jeito? Então, agora, quando eu saio da caixinha, se a caixinha estiver vazia, ele volta a colocar o texto padrão lá. Mas se a caixinha não estava vazia, ou seja, se a pessoa preencheu alguma coisa, aí ele vai deixar essa caixinha preenchida. Vamos ver isso acontecendo. Então, está vazio, sair, está vazio, ele volta o texto padrão. Toda vez que eu entro, ele some o texto padrão. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso preencher alguma coisa. Teste. Aí ficou, porque eu preenchi uma coisa diferente. Se eu voltar a limpar a caixinha, ele volta a aparecer lá o texto padrão. Então, já fica bem legal, bem mais fácil aí para a gente poder acessar o nosso controle. Tá? O que a gente vai fazer agora? Aí vai fazer a mesma coisa para o senha, tá bom? Então, eu já deixei ele definido, né? É só eu vir aqui. No TB senha, eu não quero change, né? Eu quero o enter. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no login. Né? Então, if tb senha.value, né? Vou até colocar ali o mi.tb senha.value é igual ao texto padrão, né? Então, tp senha, then. Aí vou fazer a limpeza. O if mi.tb senha, eu vou descer aqui, ponto value vai ser igual a empty, e ponto for color vai ser igual a vb black. End with, end if. Então, isso daqui vai fazer a abertura, mesma estratégia que a gente usou lá no login. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a saída. Né? Então, mesma coisa lá também. Então, if me tb senha ponto value igual a empty, then o if me tb senha ponto value é igual ao tp senha, que é o texto padrão, e ponto for color é igual md cor ponto cinza claro. End with, end if. Tá? Então, desse jeito, ele vai funcionar bonitinho ali para as duas caixas. Vamos ver isso acontecendo. Então, agora, olha, ele vai aparecer e sumir o texto nas duas caixas aqui, o que fica bem legal. Então, eu posso preencher aqui, posso preencher lá, e aí ele fica. Né? Então,
já está ficando com uma cara bem mais bacana, pensando em programação, tá? O que acontece, galera? Aí eu vou deixar uma dica, vou deixar aqui uma pergunta para vocês, né? Deixem aqui nos comentários, por favor. O que vocês acham dessa estratégia aqui de interface com as caixinhas, né? De ficar desse jeito? Para ser sincero, é uma que eu gosto de utilizar. Conheço mais algumas, né? O pessoal às vezes gosta de fazer login, tem gente que faz um trabalho com uma etiqueta aqui dentro, né? E tudo mais. Então, deixa aqui, como é que você costuma fazer, né? Se é que você já usou alguma vez, e mesmo que você não tenha usado, o que você achou desse acabamento, né, de caixinha? Deixa aqui para a gente poder saber aí a opinião de vocês e quem sabe aparece alguma ideia nova também aí nos comentários, tá bom? Bom, então, feito isso, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma informação de etiqueta, de ajuda, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Eu gosto de fazer assim, olha, eu vou colocar aqui uma nova guia, tá? Eu gosto de deixar tudo separadinho. E eu vou vir aqui nessa guia e eu vou criar aqui, olha, ajuda, ok? E o que eu vou fazer nessa guia ajuda? Eu vou fazer uma tabelinha aqui para mim. Eu sempre faço assim, ó, formulário. Depois que eu tenho o formulário, eu tenho controle e depois eu tenho texto, tá? Então eu sempre faço desse jeito. E por que eu faço desse jeito? Porque assim, eu posso colocando tudo nessa tabelinha aqui, de todos os formulários, né, todos os controles que eu quero colocar textos de ajuda, e aí um código só consegue vir aqui buscar isso. Vai ficar bem legal isso. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher o nome dos meus controles que eu quero que apareça o texto de ajuda. Então, é o tblogin, login. Detalhe que tem que estar escrito igualzinho, tá? Se tiver alguma coisa de diferente, inclusive caixa alta, mas se tiver alguma coisa diferente, ele não acha, tá? Depois tem o TB senha. Depois eu quero colocar aqui no BT login. Vou ter aqui também o BT registro. E vou ter aqui também o BT recuperar. Perfeito. Aí o que eu vou fazer? Aqui, olha, eu vou colocar o seguinte, o nome do formulário, né? Então, que é o nosso FR Login, tá? Então, FR Login. E aí, eu vou, como todos são no mesmo formulário, só vou arrastar aqui. Para essa lógica funcionar, é legal que ele precisa estar preenchido aqui em todos, tá? Em todas as linhas, mesmo que seja o mesmo formulário. Porque depois, né, no seu sistema, você vai ter outros formulários. Aí, se você quiser colocar texto de ajuda nos outros formulários também, é só você ir colocando o nome aqui, que daí ele funciona bem legal, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora aqui eu vou colocar os textos que eu quero que apareçam, né? Então, no login, eu vou colocar aqui, olha, insira seu login de acesso, né? Aí, senha. Insira sua senha de acesso. Botão login, né? Acesse sistema. Botão de registro, né? Registre-se em nosso sistema. E o botão recuperar, recupere sua senha. Então, com isso, vai aparecer esses textos aqui de ajuda para as pessoas quando elas acessarem o nosso código, tá bom? O que eu vou fazer agora? Agora eu volto lá para o VBA e eu vou criar um outro módulo aqui. Eu vou criar um módulo, tá? Então, cliquei com o direito, inserir módulo, e esse módulo aqui, eu vou dar o nome dele de MD Ajuda. Beleza. Aí o que eu vou fazer nesse MD Ajuda? Eu vou justamente colocar essas informações aqui lá na minha caixinha de texto. Como assim? Todos os seus controles, né, ele tem aqui uma propriedade, né, que é essa daqui, olha, Control Type Text. Né? E aqui você pode colocar alguma coisa que você quer que apareça dentro de uma etiquetinha de ajuda, né, que é esse type text justamente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aquele texto que a gente preencheu lá no Excel, fazer ele aparecer aqui, tá? Para a gente fazer isso, eu vou criar uma sub, né? Então, uma sub
a ter etiquetas, por exemplo, e aqui eu vou colocar uma variável, né? Então eu vou chamar uma variável, duas na verdade, tá? Que vai ser o próprio fr, tá? Que é as msforms.userform, é o próprio formulário, né? E eu quero também nome as string, ok? Então eu quero essas duas variáveis. Poxa, Lucas, mas o que são essas variáveis que você colocou aqui dentro do parênteses? É como se eu estivesse usando uma fórmula do Excel e isso daqui fossem os argumentos que eu quero colocar nessa fórmula. Então, toda vez que eu chamar esse nome de etiqueta, eu vou ter que informar um formulário, que vai ser esse fr, e um nome, que vai ser esse nome. Tá? Isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, ok? Aqui que eu vou fazer aqui? Vou começar a criar, então, agora esse meu código. Para isso, eu vou dar um nome aqui para a planilha de ajuda, tá? Então, eu vou clicar aqui na planilha onde eu coloquei a ajuda e vou dar um nome para ela não ficar planilha 2 assim, ok? Tem gente que deixa, às vezes, planilha 1, 2, 3. Vai chegar uma hora que, dependendo se você tiver muitas abas, você vai acabar se perdendo qual aba é qual, tá? Então, é muito legal você dar nome para essas planilhas também. Então, eu vou chamar elas de PL ajuda, PL de planilha, tá? Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, olha, dim w as worksheet, ou seja, uma planilha, e aí depois eu vou fazer um dim as double, e aqui eu vou fazer o seguinte, olha, set w igual a pl ajuda que eu acabei de nomear. Então, toda vez que eu falar w agora, eu estou falando daquela planilha de ajuda, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu já tenho o nome do formulário, né? E o nome do formulário vai estar aqui nessa coluna A. Então, eu vou mandar ele procurar o nome do formulário e, a partir do momento que ele encontrar o nome desse formulário, eu vou copiando isso daqui dentro de cada um dos controles que eu tenho, tá bom? E aí eu vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de obj, né? Então, dim obj de objeto as msforms.control, tá? Então, ele é um controle de formulário, tudo bem? E aí, vamos começar a definir essas coisas agora. Um detalhe para evitar erro e facilitar a vida aí de vocês, conforme o programa for crescendo, né, vocês forem colocando mais coisas naquela guia de ajuda, é a gente colocar aqui em ordem alfabética, né? Então, esse vai ser o primeiro passo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, lim vai ser igual, né, a w, que é aquela planilha, pronto, range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xldown.raw. O que é isso, Lucas? É o seguinte, olha, range de A1 é eu clicar na célula A1. Basicamente é isso. Depois esse end xldown é o seguinte, ele vai segurar o Ctrl do teclado e apertar a setinha para baixo. Então ele vai pular na última célula preenchida. E aí, né, ponto raw. O que é ponto raw? Ele lê esse número de célula. Então ele percebeu o número 6 e vai colocar isso dentro dessa variável lim, que é um double, ou seja, uma gaveta de número. Tudo bem? Então, basicamente, serve para ele identificar a última linha preenchida. E aí eu vou fazer agora ele colocar isso em ordem alfabética. Como que eu faço isso? w.range, então vai lá na planilha de ajuda e seleciona para mim de cifrão A, cifrão 1, até, né, que é o 2 pontos, cifrão C, cifrão, fecho aspas, espaço e comercial lim. O que é isso, Lucas? Ele deu o Ctrl para baixo e percebeu que a última linha, linha 6, o que ele vai fazer? Olha, de A1 até C6. Né? Então, ele vai juntar esse último número com esse range, fazendo com que ele pegue sempre a tabela inteira. E eu vou colocar o que eu quero fazer. Ponto sort, que é o organizar, né? Arrumar. Tá? Vou dar um espaço, vai aparecer um monte de coisa aqui na etiqueta de ajuda. Não se preocupe, a gente não precisa usar tudo, tá? O que a gente vai usar aqui? Quando eu mando ele arrumar em ordem alfabética,
né, ou melhor, quando ele dá esse sort, né, dá essa arrumada ali dos dados, eu preciso passar para ele algumas informações de como isso deve ser feito. A primeira é essa tal de key1, tal que a gente vai usar. Então, key1, dois pontos igual. E aí, o que eu vou falar para ele? Qual é a coluna que eu quero que você use para classificar? Eu quero usar aqui a do formulário. Então, eu vou colocar lá célula A1, porque eu quero que ele deixe em ordem alfabética o nome do formulário. O resto não tem problema. Então, eu preciso só do nome do formulário em ordem alfabética. Então, aqui eu vou colocar w.range, cifrão A, cifrão 1. Ok? Isso daqui vai fazer com que ele use essa primeira célula como matriz para fazer a minha classificação. Tá? Aí eu vou colocar a vírgula para separar o argumento e vou colocar agora o order one, dois pontos igual, e vai aparecer duas opções, ascending ou descending. O que é isso? Você quer em ordem alfabética ou em ordem contrária ali, né? Então é ascendente ou descendente. No nosso caso é ascendente, porque eu quero em ordem alfabética mesmo, tá? E aí, por último, vírgula, header, né? Então, header, dois pontos igual, vai aparecer três opções. Header é o cabeçalho. Eu deixei um cabeçalho lá, então eu vou colocar XL yes. Então, como o meu tem cabeçalho, que é justamente o formulário, controle de texto, lá eu vou colocar XL yes, tá? Então, isso daqui vai deixar ele em ordem alfabética para mim, beleza? Agora que eu sei que está tudo certinho, eu vou encontrar onde que aquele nome, né, está aparecendo. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, w.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A. O que é isso? Cifrão A, dois pontos, cifrão A. É vir aqui e selecionar a célula inteira desse jeito, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ponto find, what, dois pontos, igual, eu já tenho o nome aqui do formulário, né? Então eu vou colocar lá nome. Aí, look in, dois pontos, igual, xl values, vírgula, look at, dois pontos, igual, xl roll, ponto raw. Tá? Então é isso daqui que ele vai fazer. Poxa, Lucas, mas o que foi esse find aqui, né? Me perdi nesse find. Vamos entender o que ele vai fazer lá, olha. Então, primeiro, o range de A até A vai selecionar a coluna inteira. O find é usar o Ctrl L aqui, tá? Então, aquele find é usar o Ctrl L, ok? Normalmente, o seu Ctrl L, se você estiver acompanhando aqui para entender melhor, ele vai aparecer assim. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse mais opções, olha, e vai aparecer todos os pontos de configuração aqui desse Ctrl L, ok? Aí o que ele tem? Percebe que ele tem um monte de coisas aqui, né? Então imagina que aqui no formulário, aqui no nome, veio lá FR login, que é o nome do formulário. Então ele está aqui dentro dessa variável nome. O que vai fazer? Eu estou falando para ele, what igual a nome. Então é a mesma coisa dele vir aqui e escrever FR login, né? Beleza, então o what é justamente, né, esse what é justamente o que ele está buscando. Look in é o seguinte, olha, ele vai vir aqui no Excel, ele nesse examinar, ele vai colocar valores, porque a gente colocou lá XL values, tá? Ele não, o padrão dele é deixar como fórmulas, e daí dá erro, porque daí ele está procurando um resultado de fórmula que desse FR login. Mas eu quero que um valor que está digitado seja FR login, ok? Então, aquele look in XL values é justamente para ele fazer essa alteração. Depois, a gente colocou aqui look at XL roll, né? Então, o que é isso? Look at XL roll é clicar nessa caixinha aqui, olha, coincidir com o conteúdo da célula inteira. Por quê? Às vezes você tem um outro formulário que é parecido o nome, e aí ele acha meio que qualquer coisa, porque ele vai achar um nome que contenha FR login, tá? Então, ele está marcando essa caixinha aqui. Aí, o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer a procura. Então, ele está fechadinho aqui, olha, quer dizer que ele vai fazer a procura. Então, ele vai vir aqui e vai clicar nesse localizar próximo aqui, tá? Então,
cliquei no localizar próxima, que é o que ele vai fazer. Olha o que ele fez. Ele selecionou a linha 2, que foi o primeiro lugar onde ele encontrou o texto FR Login na coluna A. E aí, por último, aqui no meu código, eu tenho um ponto .raw. Né? Então, o que é esse ponto .raw? Ponto .raw é justamente pegar o número da linha onde isso foi encontrado. Foi a linha 2. Tá? Então, é isso que a gente fez ali naquela linha. É uma linhazinha curtinha, mas que faz bastante coisa. Ok? Aí, o que falta fazer aqui? Eu colocar esse valor dentro de lim. Né? Então, aquele número 2 vai parar aqui dentro da variável lim. Ok? Perfeito. Fiz isso, agora eu vou falar o seguinte, olha, while enquanto w.range, cifrão A, cifrão, fecho aspas, né? E lim.value for igual a nome, né? Então, eu vou deixar aqui já um w-end, né? Para a gente não esquecer dele. Então, eu fechei, eu iniciei o bloco aqui com while, fechei o bloco com w-end, né? Que é esse end aqui que fecha o while, ok? Então, enquanto o meu w.range de A2, A3, A4, então esse linha aqui eu vou fazer ele ficar incrementando, tá? Enquanto esse valor for igual ao nome do formulário, ele vai continuar fazendo. Por isso que a gente colocou aqui todos iguais. Então, ele vai vir aqui na A2, vai falar, está escrito FR Login? Sim, está. Então, coloca esse texto. Está escrito FR Login? Está. Então, coloca esse texto. Até ele chegar aqui, está escrito FR Login? Não, não está, está vazio. Ou está escrito alguma outra coisa. Então, o que ele vai fazer nessa situação? Ele vai parar, ok? Então, é por isso que a gente precisava dele em ordem, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aquele texto que está na coluna C dentro do controle que a gente indicou na coluna B, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou set obj igual ao meu formulário, que eu já sei que é fr.controls, tá? Então, um controle de daquele formulário. E aí, o nome do controle vai ser o que está escrito na coluna B, né? Então, w.range, cifrão B, cifrão, e comercial lim, ponto value, né? Então ele vai pegar o valor que está escrito lá dentro, transformar isso no controle e transformar o BJ nesse controle. E daí o que eu vou fazer? Eu vou configurar agora o OBJ, né? Então eu vou fazer o seguinte, olha, obj ponto control type text vai ser igual ao w.range cifrão c cifrão e comercial lim.value. Tá? Então, o que isso vai fazer? Ele vai pegar o texto que está dentro Deixa eu fechar um parênteses a mais aqui. O texto que está dentro da coluna C e vai colocar isso no control type text do OBJ. E depois que ele fez isso, eu quero que ele vá para o próximo objeto. Né? Então, lim é igual a lim mais 1, ok? Então, ele vai definir isso daqui e vai rodar. Vamos rodar isso aqui aos poucos para ficar mais fácil da gente entender, tudo bem? Então, para que eu possa, né, fazer isso tudo funcionar, eu também preciso fazer uma alteração lá no login. Tá? Então, a gente vai lá no formulário do login, ok? Então, aqui no formulário, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar duplo clique no formulário, ele vai me levar aqui para o User Form Initialize, tá? E aqui depois do call mdcor atcor, eu vou fazer um call md ajuda.atetiquetas. E aí eu vou colocar as variáveis dentro do parênteses. Então, o formulário vai ser me e o nome vai ser me.name. Fecho ali o parênteses, tá? Então, isso daqui vai chamar esse formulário. Vamos ver isso daqui rodando com calma, né? Para a gente entender melhor. Então, eu vou rodar ele aqui passo a passo usando o F8, tá? Então, o primeiro passo, ele colocou aqui o private sub lá do user form initialize, então ele vai começar a rodar, vai dar o call aqui da cor, tá? Então ele vai colocar todas as variáveis de cor, então azul, cinza, o outro cinza, verde, vermelho, fechou. Agora ele vai lá para a parte que a gente acabou de fazer, né? Então levando o formulário e o nome do formulário, né? Então ele veio para o código que a gente fez aqui no MD Ajuda, e aí ele vai começar setando o W como essa planilha de ajuda, tá? Então, depois que ele fez isso, vai encontrar a linha
onde a última linha preenchida, né, dentro lá do nosso ajuda, ok? Então ele vai vir aqui e vai encontrar a última linha, perfeito? Que vai ser a linha número 6 ali, tá? Então, fazendo isso, lim virou 6, perfeito. Depois que ele fez isso, o que a gente vai ter? O w.range, então ele vai selecionar de A1 até C6 e vai fazer o ajuste para ele ficar em ordem alfabética. Fez. Agora ele vai pegar ali naquela coluna A e vai procurar um nome, que é FR Login. Então, se eu for lá no VBA, o que ele vai achar aqui? Linha 2, que é a primeira linha onde está escrito FR Login. Né? Então, lim virou 2. Perfeito. Aí vai falar, olha, enquanto esse valor for igual ao nome, que é FR Login, ele vai ficar dentro desse laço. Então, para a linha 2 é verdade. Então, ele vai setar o OBJ ali como o primeiro controle, que é o TB Login, né? Então, setou. Agora ele vai colocar o Control Type Text, né? Ele vai como insira seu login de acesso. Colocou. Agora ele fez o lim virou 3, né? Então, dessa vez ele vai setar como TB senha, né? E aí ele vai fazer a próxima linha. Então, agora o OBJ, né, virou o TB senha, e aí virou, insira sua senha de acesso, e assim por diante. E aí, quando eu deixo ele rodar, coloco o mouse aqui em cima, ele vai aparecer, insira seu login de acesso, insira sua senha de acesso, acesse o sistema, registre-se em nosso sistema e recupere sua senha, que foram todos os textos padrão que eu coloquei aqui no Excel, ok? Então, desse jeito, ele vai ficar certinho, bonitinho aí para vocês. Na nossa próxima aula, a gente vai dar sequência para fazer o registro, né? Então, a gente vai fazer o registro aí de pessoas que podem acessar esse sistema. Tudo bem? Bom, galera, então fica para a próxima. Compartilhe esse vídeo com quem trabalha contigo, com quem estuda contigo, com quem você sabe que gosta de Excel e VBA, para a gente crescer e a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdos para vocês. E eu reforço, se vocês tiverem alguma dica de conteúdo, alguma coisa que vocês estão aí sofrendo para tentar fazer, deixa aqui para a gente nos comentários e a gente pode fazer vídeo falando sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado, até a nossa próxima aula.